Então, vamos preparando nosso coração, nossa mente, vamos nos deliciando com a imagem de Jesus, a imagem de Maria, na lembrança dos nossos amigos espirituais, buscando também o nosso querido Deolindo Amorim, nosso querido Jorge Andréia, todos os demais queridos mentores do ICEB, Carlos Embaçaí, José Jorge, Lauro Salles, Pedro de Camargo, tantos outros, mestre querido, para os quais rogamos a multiplicação de bênçãos e de recursos para que continuem vibrando pelo ICEB e nos ajudando para que possamos oferecer o nosso melhor em benefício do nosso querido Instituto. Faz Jesus descerem por sobre toda a humanidade os fluidos, as vibrações, as energias sacrossantas de tuas mãos dadivosas, por sobre todas as humanidades, por sobre todos os humanos, desafios que todos enfrentamos. Graças te damos, Jesus, e rogamos que ainda uma vez tu faças descer por sobre o ICEB e nossa reunião as bênçãos do teu amor, da tua paz, da tua harmonia e da tua alegria, mestre, porque o teu evangelho é a tua alegria e é a nossa alegria. Abençoa o nosso querido irmão Fabiano Nunes, que mais uma vez hoje está conosco, também para a nossa alegria, para mais uma reunião de estudos. Fica conosco, graças te damos, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Assim seja. Melhoras para você, querida amiga. Que Jesus te abençoe. Meu amor. Nesse resfriado tão duradouro, né? Exatamente. Ele é muito persistente, entendeu? Acho que ele é espírita. Nós também estamos aqui, mas o seu está bem demorado. O meu está. Bem, Melhor. então vamos dar... Obrigada, querida. Então, nós vamos dar início à nossa reunião com o nosso Fabiano Pereira Nunes, que é médico intensivista, participa do grupo de Estudos Espíritas Revival, é colaborador com artigos da revista Cultura Espírita, do ICEB, colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da Rádio Rio de Janeiro. Está conosco hoje para abordar um estudo sobre a revista Espírita, na edição de dezembro de 1868, com o tema, que é uma matéria dessa edição, o Espiritismo é uma religião? A propósito da sessão anual comemorativa dos mortos. Fabiano, somos todos seus. Nós vamos, então, ouvir o nosso irmão Fabiano Pereira Nunes, que vai trazer para nós hoje o estudo sobre a cura das obsessões, também na Revista Espírita, na edição de fevereiro de 1866. Fabiano, somos todos seus. Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Sempre iniciando com aquela... Eu estou com um probleminha aqui da barrinha, deixa eu tentar minimizar a barra. Olha, eu e o Zoom ainda somos... Ainda não formamos uma comunhão de pensamentos, sentimentos e propósitos. Então, eu sempre inicio... Mas isso é questão de tempo, vamos em frente. Eu sempre inicio com um pensamento de Claude Bernard, que é considerado o pioneiro da medicina baseada em evidências, que é contemporâneo de Allan Kardec, inclusive. Aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender.
Então, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ela está em perfeita consonância com esse pensamento. Muitos de nós temos a impressão de que tudo que tem na Revista Espírita nós já sabemos, porque aquilo foi o laboratório de Kardec, etc. E deixamos passar um tesouro valiosíssimo, não só porque há informações, há dissertações que só estão na Revista Espírita, e Allan Kardec não repete nas 6 obras, chamadas obras doutrinárias fundamentais. Na verdade, tudo que Allan Kardec escreveu é fundamental, são 23 obras fundamentais na língua portuguesa, mas, então, acabamos desprezando esse tesouro, e é ali que nós vamos encontrar, sim, o laboratório, porque, como vimos até no primeiro estudo, muitas informações Allan Kardec apresentava aos assinantes da Revista Espírita, que são os grupos espíritas que havia na Europa, no mundo todo, e depois recolhia as cartas com as respostas e dúvidas e opiniões, e em edições seguintes ele trazia as observações, as explicações acerca daquele determinado assunto, algumas vezes fazendo uma mudança de 180 graus no pensamento da maioria das opiniões dos grupos espíritas. Então, esse era um laboratório, uma mistura de aula, com a metodologia didática espetacular desse grande professor, e, ao mesmo tempo, a aplicação prática dos princípios morais, dos princípios filosóficos do Espiritismo. Então, nós temos nas obras, chamadas 6 obras fundamentais, porque o que é o Espiritismo é a primeira obra que deve ser lida, os conceitos, as dissertações, a fundamentação, os princípios, e, na Revista Espírita, os casos práticos e a aplicação prática desses conceitos, desses princípios. Bem, só recordando, nós fizemos uma passagem citando a evolução de um determinado pensamento, que era a questão da obsessão simples, da fascinação, da subjugação e da possessão. Né? Um determinado estudo, a propósito, a epidemia demoníaca de Saboia. Foi uma situação onde uma comunidade inteira ficou com um quadro absolutamente impressionante. Então, nessa comunidade de Saboia e Morzine, na Saboia, foram, primeiro, médicos, pessoas para ver se não era algum problema da alimentação, das águas, do clima, e depois de várias excursões patrocinadas pelo governo, começam a ir as autoridades religiosas. Então, eles, não encontrando nenhuma causa física, nenhuma causa para o problema que acontecia em Morzine, eles levantam a possibilidade de ser uma epidemia de demônios, uma epidemia coletiva, e Allan Kardec ele vai fazendo o estudo dessa epidemia de Saboia, epidemia obsessiva. Então, Revista Espírita de 1862, são dois fascículos de 1862 sobre essas informações. Depois, em 1863, são 4 artigos em 1863. Na Revista Espírita de 1864, novos detalhes sobre os processos de Morzine. Importante, o caso da possessão da senhorita Júlia, um caso que meus filhos adoram, né? por causa do nome do espírito que produzia a possessão da senhorita Júlia, que era a Fredegunda. Então, Allan Kardec observa que existem 2 coisas. Primeiro, existe um tipo de loucura, a loucura era o nome que era dado às doenças mentais naquele tempo, que era uma loucura orgânica, fisiológica, que nada tinha de espiritual. E uma loucura que ele chama de loucura obsessional, que também não, que essa sim não tem nada de fisiológico, é puramente espiritual. E ele observa o caso da senhorita Júlia, que era uma jovem que não tinha conhecimento, não tinha cultura, e quando sob o domínio de uma determinada entidade, manifestava um nível cultural muito superior. E essa senhorita Júlia, ela, inclusive, emprestava os seus recursos físicos, né, os seus centros motores, para um determinado espírito tomava posse,
E, enquanto ela conversava, os braços produziam comunicações. Perdão, não foi a história da Júlia, foi um outro caso. Mas ele relata isso, né? Então, observa-se que existe a possessão do ponto de vista de obsessão, não existe. Mas o fenômeno mediúnico possessão, sim, esse existe. Ele tanto pode ser por um espírito, um bom espírito, um espírito da segunda ordem, e produzir fenômenos de comunicação espiritual com altíssima precisão, tanto da expressão facial, falar em outras línguas, escrever coisas que ninguém poderia saber. Embora no livro dos médiuns, na parte de médiuns escreventes, Allan Kardec já houvesse dividido em médiuns de pressentimentos, médiuns inspirados, intuitivos, semimecânicos e mecânicos. E esses médiuns mecânicos foram, no livro dos médiuns, apresentados e na revista espírita, exemplificados através desse caso da mediunidade chamada possessão, quando é um espírito da terceira ordem, produz um efeito deletério. E essa explicação ela vai estar pormenorizada depois de toda essa investigação apresentada na revista espírita aqui, em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no item 14, Fluidos, item 2º, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, obsessões e possessões. Tá? Alguém quer fazer alguma consideração? É que eu não estou conseguindo, eu estou vendo, para mim aparece só o texto, tá? Então, se alguém tiver fazer alguma pergunta, levanta a mão, a Nádia pode, ou alguém pode intervir. Isso, eu falo sobre isso com você, tá bom? Tá. Você intervém, porque eu não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Vamos lá. Então, o artigo em si. Vou pedir licença para usar o método que nós gostamos, que é ler o texto kardeciano e, através do método Braille, ou seja, frase por frase, ir garimpando todo esse ouro gigantesco e trazer as reflexões. Se ninguém fizer pergunta para mim, eu vou fazer perguntas para vocês, justamente para atiçar aí a polêmica. Curas de obsessões. Escreveram-nos de Casers, a 7 de janeiro de 1866. Botei aqui um mapinha. Essa cidade ela fica muito próximo da Espanha, praticamente na fronteira. Tá bom? Eis um segundo caso de obsessão que assumimos e levamos a bom termo no mês de julho último. Então, a Sociedade Espírita, esse grupo espírita, se corresponde com Kardec. Aliás, em O Evangelho segundo o Espiritismo, temos a notícia que mais de 1000 grupos espíritas enviavam dúvidas, comunicações, observações, recebiam de Allan Kardec também questionamentos. Então, os grupos que eram submetidos à interrogação e faziam intercâmbio com o mundo dos espíritos, e essas informações eram compiladas, apreendidas, desenvolvidas, modificadas por Allan Kardec, sim, modificadas por Allan Kardec. Na Revista Espírita, há textos que Allan Kardec publica na Revista Espírita, como, por exemplo, um texto de São Vicente de Paulo, que está na Revista Espírita, com o título A Piedade, que quando Allan Kardec publica em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele muda de a piedade para a caridade, e diversas frases do Espírito Vicente de Paulo são modificadas. Então, achar que Allan Kardec era só um secretário que recolhia tudo, escolhia o que era melhor e publicava, é um erro enorme. Não só essa questão, não. São várias e várias e várias e várias. E ele mesmo diz que no silêncio e do recolhimento é que, muitas das vezes, ele remodelou as questões do Livro dos Espíritos. Sim, remodelou as questões, não só na sua forma, como no seu conteúdo. Então, a doutrina ela dos espíritos, mas na Terra, conforme diz o Espírito Santo Agostinho, ela tinha um chefe, e ela precisava ter um chefe. Explica Santo Agostinho no artigo que é Sociedade Espírita de Constança, Sociedade Espírita Constantina. O Espírito Santo Agostinho explica que, para a raiz penetrar na terra árida, na terra desértica, e a raiz é a moral cristã,
é a doutrina do Cristo, ela precisa de um tronco robusto, sólido, mas só um tronco. Deste tronco, que o Espírito Santo Agostinho diz, é o chefe do Espiritismo, que vocês conhecem, ele está aqui, é Allan Kardec, partem os galhos desse tronco. Se os galhos estiverem ligados ao tronco, elas vão receber a seiva que vem das raízes e passa pelo tronco. Se esses galhos forem cortados, eles deixarão de receber a seiva. Então, as flores, os frutos e as folhas irão desaparecer, irão morrer, irão ressecar. Então, a mensagem está na Revista Espírita, não me lembro a data, mas o título é Sociedade Espírita Constantina, a propósito do grupo de Constantinopla, que queria pedir ao Allan Kardec que conversasse com Santo Agostinho, convidando-o a ser o patrono daquela sociedade espírita na África. Eis o segundo caso de obsessão que assumimos e levamos a bom termo no mês de julho. A obsedada tinha 22 anos, gozava de saúde perfeita, apesar disso, de repente, foi acometida de um acesso de loucura. Então, veja, essa idade aqui, 22 anos, é a idade que começam a surgir as doenças mentais. Entre os 20 anos e 50 anos, as doenças mentais graves, elas se manifestam, seja ela a paranoia, a esquizofrenia, a psicose, aquelas derivações, os subtipos da esquizofrenia. A idade em que elas começam a se manifestar normalmente é em torno dos 20 anos e vai até mais ou menos os 50 anos de idade. A partir dos 50 anos de idade, uma doença psiquiátrica que se manifeste, ela sugere que não seja só uma doença psiquiátrica, pode ter um problema orgânico por trás dessa doença psiquiátrica. Por exemplo, como a gente sempre conversa, algum tipo de demência, ou algumas outras doenças neurológicas que produzem essas manifestações, né, que parecem ser uma doença psiquiátrica, mas a medicina não é 100%, não é matemática, né? São só números gerais, entre os 20 e os 50 anos. Então, tinha tudo para ser realmente uma doença mental. E é assim, a pessoa goza de boa saúde, tem uma vida absolutamente normal, mas tem um histórico familiar, isso é muito importante, né? O histórico familiar de doença psiquiátrica grave na família, e aos 20, 25, 30 anos ela se manifesta e às vezes surpreende a família. Às vezes não, sempre surpreende a família. Seus pais a tratavam com médicos, mas inutilmente, pois o mal, em vez de desaparecer, tornava-se cada vez mais intenso, a ponto de, durante as crises, ser impossível contê-la. Vendo isso, os pais, a conselho dos médicos, obtiveram sua internação num hospício, onde seu estado não apresentou qualquer melhora. Só uma dúvida, alguém chegou a ver o filme O Baile das Loucas na plataforma de streaming ou leu o livro O Baile das Loucas? Só por curiosidade. Não? Acho que não. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo. Tá bom. É o seguinte, no filme da televisão, a causa da internação, embora mostre ela tendo contato com o espiritismo, etc., a moça, a personagem principal, parece que a internação dela havia sido por causa da sua postura social, por ser uma jovem francesa muito avançada, mas no livro não. No livro, a causa da internação é o espiritismo, porque ela tem mediunidade, ela tem acesso ao livro dos espíritos, conhece Le Marie, e é uma sociedade onde tinha os debates, os debates faziam parte do entretenimento, então participava dos debates, o irmão dela também começa a participar dos debates, e o espiritismo era perseguido nesses debates. O espiritismo ele era considerado um problema para a sociedade a esse tempo. Paradoxalmente, o número de adeptos ia só aumentando, de uma forma gigantesca. E ela é internada, não por ser uma jovem avançada, mas ela é internada por causa das ideias espíritas dela. Tá? E eu chamei a atenção para esse filme porque o tratamento que nós vemos nesse filme, ela foi internada no Hospital Salpêtrière,
aos cuidados de Jean-Martin Charcot. As síndromes neurológicas que o professor Jean-Martin Charcot descreveu e deu nome, batizou, são usadas até hoje. A precisão do diagnóstico que ele fez, principalmente das síndromes motoras, é impressionante, apenas com observação, com a inteligência, com a inspiração. Mas, obviamente, o tratamento é catastrófico, né, gente? Imagina, se pegar uma pessoa que já tem um problema mental, colocá-la dentro de uma banheira de gelo, com água, mas praticamente gelo, ela ficava presa, só a cabeça do lado de fora, num processo de hipotermia durante horas. Então, o fato é que muitos tratamentos, se a pessoa tivesse sido internada por problemas sociais, e acontecia muito, ela saía de lá absolutamente com problemas mentais, porque o tratamento era muito pior do que a doença, embora a maioria ali não tivesse doença, nessas internações do hospital. Mas é assim mesmo, tá? A medicina, ela teve um processo de evolução, obviamente, né? Vocês imaginam como era fazer uma cirurgia antes da era anestesia. A pessoa bebia álcool rum, até ficar completamente alcoolizada, o máximo que ela pudesse ficar, e ela era submetida à cirurgia amarrada. Quando surgiram os primeiros relatos de anestesiologia, com vapores do éter e outros vapores, os gases anestésicos, foi um avanço assim brutal para a medicina. Um avanço brutal para a medicina. Então, a história da medicina é espetacular, é fascinante. Ela é terrível, pior que um filme de terror. Muito pior, porque são fatos da vida. Mas ela é realmente apaixonante. Prosseguindo. Nem eles, nem a doente, jamais havia cogitado do espiritismo, que nem mesmo conhecia. Mas, tendo ouvido falar na cura de Jeanne R., de que vos falei, está numa outra carta, eles vieram procurar-nos e saber se poderíamos fazer alguma coisa por sua filha. Respondemos, nada poder garantir antes de conhecer a verdadeira causa do mal. Então, vejam como esse grupo, um galho preso ao tronco do chefe do espiritismo, que é Allan Kardec, conseguiu aprender o bom senso e o equilíbrio. Ele não garantiu cura. Hoje, se nós chegarmos em algumas instituições espíritas, eles vão dizer, não, você vem aqui que você vai ficar melhor do seu mal. Nós não podemos garantir cura. Primeiro, nós não podemos garantir nada, porque só Deus é quem pode, é quem sabe, é que é o juiz e é que é o onipotente. O que nós podemos garantir é assistência moral, conforto, encorajamento, consolação, a explicação para os males da vida, a explicação para os problemas, mas garantir que a pessoa vai ficar boa, que ela não vai morrer, ou que ela vai ficar curada, etc., é divergente dos princípios espíritas que nós aprendemos com Allan Kardec. E essa sociedade, esse grupo, compreendeu perfeitamente. Ele nada podia garantir, tinha que primeiro ver qual é a causa do mal. Quando a causa é espiritual, sim, através do recurso espiritual, é possível remover o efeito. Quando a causa não é espiritual, não é possível remover o efeito. Estamos no planeta de expiações e de provas. Então, infelizmente, ainda é a doença, a miséria, o conflito, as agruras, as dificuldades, os sofrimentos é que fazem o desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Quando não for mais um planeta de expiações e de provas, não será mais assim, apenas as provas e não as expiações. Consultados em nossa primeira sessão, os guias disseram que a jovem era subjugada por um espírito muito rebelde, mas que acabaríamos trazendo ao bom caminho e que a cura consequente nos daria a prova dessa afirmação. Olha, o Livro dos Médiuns, a gente até conversou sobre isso no estudo passado, ele tem um nome comprido, mas não é por acaso, obviamente. É o Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. Então, ali está o tratado, tanto em relação à mediunidade, todas as classificações, todas as formas, todas as apresentações, todas as escolhas, como se faz para desenvolver a mediunidade, etc., etc. E a mesma coisa em relação às evocações. A evocação é uma das principais ferramentas, um dos grandes instrumentos da ciência espírita. São dois instrumentos. Se você só usa um, não usa o outro, a ciência não se faz. É como
o microscópio. Você tem que ter o microscópio, mas tem que ter a lâmina, tem que ter a placa, tem que ter o foco, senão você não consegue enxergar nada. Então, são duas ferramentas. A evocação, conforme explica Allan Kardec no Livro dos Médiuns, e exemplifica como são feitas as evocações em A Revista Espírita, ela não é um processo complexo, mas porque ela tem um método simples de ser aplicado, mas a evocação em si ela é um processo demorado. Em primeiro lugar, os grupos espíritas eles aprendem a entrar em intercâmbio, em conversa, em comunicação com o seu anjo guardião. O termo espírito, anjo guardião, ou espírito guia, é esse. Não é porque ele não é um anjo, só anjo puro com A maiúsculo. É anjo guardião, que deixa de ser substantivo e adjetivo e passa a ser um nome próprio. O anjo guardião é um espírito de uma ordem superior à nossa, ou seja, nós somos de terceira ordem, é um espírito da segunda ordem. Para os espíritos superiores que encarnam, o anjo guardião deles é um espírito da primeira ordem, ou seja, o espírito puro. Por isso que Allan Kardec tinha como guia espiritual o espírito de verdade. Mas a primeira ação do treinamento do neófito, daquele que começa a treinar a mediunidade, como Allan Kardec explica, 15 minutos, a escrita, né? Algumas vezes ao dia, ela não vai interromper o seu trabalho. Você a pessoa em casa, treina 15 minutos, faz seus afazeres, depois se concentra mais uma vez, treina mais 15 minutos para ver se tem ou não tem a mediunidade escrita. Mas a evocação também ela precisa de treinamento, porque é preciso que o evocador aprenda a evocar o anjo guardião dos médiuns, dialogar com o anjo guardião dos médiuns, dialogar com o anjo guardião do grupo, porque esses processos de evocação só de espíritos que não são os anjos guardiães, os espíritos guias do médium e do grupo, eles precisam da aprovação do grupo, do anjo guardião do trabalho. E ele é perguntado, olha, esse tal espírito que nós queremos evocar, ele está em condições de ser evocado? E os espíritos vão explicar. Não, ele não ainda está em condições. Vamos fazer hoje preces, etc. Allan Kardec fala que há evocações que levavam 6 horas. Fazia evocação, fazia prece, se preparava, etc., etc. E é interessante que a gente vê na Revista Espírita até a evocação de encarnados e evocação de recém-desencarnados, né? Se não me engano, o senhor Sanson, não me lembro se foi o senhor Sanson ou o doutor Demer. Um dos dois tinha pedido, olha, quando eu desencarnar, nem espera muito tempo. E aí a gente lê isso na Revista Espírita, que o corpo estava sendo velado e o espírito já foi evocado na Sociedade de Paris e trouxe aquela comunicação. Eu agora não me recordo se é o doutor Demer. É o Sanson. Né? É o Sanson. Era membro da Société. E ele pediu, ele inclusive, em uma carta que ele deixa para o Kardec, ele pede que o Kardec faça uma autópsia espiritual. E o Kardec vai lá e faz ele ainda, chamado de corpo presente, ele dá uma mensagem ali mesmo. É um caso muito lindo, muito interessante. É um desses tesouros esquecidos. Exatamente. Da Revista Espírita, né? São muitos tesouros esquecidos. Isso está em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Está no primeiro capítulo, no segundo capítulo da segunda parte do livro. No capítulo sobre espíritos felizes, esse capítulo o Kardec abre justamente com Sanson. Isso. Obrigado, Nádia. Prosseguindo, assim escrevia aos pais residentes a 35 quilômetros da nossa cidade. Então, vejam, o caso não era da cidade dele, né? Dizendo que a moça seria curada e que a cura não demoraria muito, sem, contudo, precisarmos a época. Evocamos o espírito obsessor durante 8 dias seguidos e fomos bastante felizes por mudar as suas más disposições e fazê-lo renunciar ao seu propósito de atormentar a vítima. Então, veja bem, eu faço críticas, mas são críticas que eu faço a mim mesmo, tá? Não é para criticar o movimento espírita, mas é preciso sempre fazer autoanálise e reflexões para refazer a visão geral de um determinado trabalho, fazer uma revisão geral até mesmo do nosso pensamento em relação ao espiritismo. Então, alguns grupos espíritas que eu participei, eu fui de um montão de centro espírita, tá, gente?
Isso não, quantidade não quer dizer qualidade, obviamente. Eu reconheço isso. Mas, pelo menos, me deu muita experiência de maneiras de conduzir os trabalhos mediúnicos. Então, eles acham que o espírito vai ser trazido, e naquela reunião ele vai ser educado moralmente, educado espiritualmente. Em primeiro lugar, que ele não é chamado nem educado, é falar logo desobsessão, que o importante é arrancar o obsessor de perto da vítima. Por isso a palavra desobsessão. Termo que Allan Kardec nunca empregou, desobsessão. É sempre educação moral do espírito encarnado, educação moral da criança, educação moral dos espíritos desencarnados. E tem que ser naquela reunião que ele veio. Naquela reunião dali, ele só tem dois caminhos: ou sai amarrado pelos espíritos, pelos soldados, guardiães, ou vai pelo bem e pelo mal, desistir, pelo amor ou na raça, desistir da vítima. Eu participei até de um grupo que era o seguinte: o espírito era obrigado a, olha só, você vai trazer todas as armas que você tem, todos os objetos de obsessão, vai colocar aqui agora e vai desfazer, porque se você não fizer isso, os guias vão desfazer e vai voltar tudo para o teu perispírito. Aí o espírito diz, não, vou trazer, então tá. Guias, podem trazer tudo. Aí se desmancha e volta tudo para o perispírito do espírito, o vidente via, o espírito está todo queimado. Eu posso dizer o seguinte: não foi em nenhum dos 23 livros de Allan Kardec que aprendemos a fazer dessa forma. Digo, aprendemos que eu participava, gente. Eu posso falar de cadeira, que eu participava, né? E então é uma autocrítica, na verdade. Então não foi nessa obra. Veja, o espírito foi trazido 8 vezes. Não é na primeira vez que ele vai conseguir entender. E o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir sobre os princípios espíritas. Allan Kardec vai explicar aqui, tá? Com efeito, a doente ficou curada, como nossos guias haviam anunciado. Os adversários do espiritismo repetem incessantemente que a prática desta doutrina conduz ao hospício. Na época de Kardec, uma das causas da loucura era atribuída à prática espírita. Vejam bem, no Brasil, até mais ou menos a década de 70, também o espiritismo, a prática espírita, era considerada como uma das causas, uma das origens, um dos fatores que levavam aos distúrbios mentais. Então, o espiritismo ele era perseguido, sim, pelas sociedades de psiquiatria e pelos psiquiatras. Isso é histórico. Tá? E, veja, eles não faziam isso porque eram maus, mas porque a ciência ela se baseia na matéria. Ela não se baseia em princípios espirituais. Ela não se baseia... Sempre existiram os psiquiatras que eram espíritas, e, obviamente, esses tinham uma visão diferenciada. Mas as sociedades médicas encaravam o espiritismo como uma das causas de transtornos mentais. Tá? Não estou dizendo não é obsessão, não. O simples fato de exercer mediunidade. Hoje, não. Hoje está muito bem identificado. Se a pessoa vê outra pessoa, se ela ouve vozes, se ela tem visões, mas essas visões, o que ela ouve, o que ela diz ter recebido, os espíritos que ela diz incorporar, os processos de trânsito, se elas estiverem relacionadas à sua cultura local ou à sua religião, não são consideradas doenças. Ela sai fora das classificações de doença, tanto os manuais de classificação, é tipo o CID, né? O Código de Doenças, também tem um Código de Doenças Mentais. Ele não entra nos códigos de doenças mentais, ele só entra em Código de Doença Mental, então, se não estiver contextualizado numa religião, numa cultura, numa determinada prática social. Do ponto de vista prático, como é que a gente, como profissional, como a gente analisa isso? Quando a pessoa ela está passando por um problema psiquiátrico grave, é muito comum ela negar que ela está passando um problema psiquiátrico grave. Sabe a história lá do alienista? Todo mundo é louco, menos nós que estamos aqui dentro. Nós somos os normais e todo mundo lá fora é louco. Então, a pessoa que está passando por um problema mental, ela acha que ela não está passando por um problema mental, não. Se ela ouve uma voz dizendo
que ela está sendo perseguida, que tem um chip que vai ser posto na cabeça dela, que ela está sendo, o pensamento dela está sendo monitorado, está sendo controlado. Ela não para e pensa assim, poxa, esse pensamento é estranho, que voz esquisita, ela me disse algo muito esquisito, muito estranho. Eu devo estar ficando louco. Isso é normal, preciso de ajuda porque eu estou ouvindo uma coisa esquisita. Essa capacidade de reconhecer que algo não está normal pode até ser uma doença psiquiátrica, até pode, mas ela está numa fase tão inicial que ela identifica que um processo anormal está acontecendo com a sua mente. Ela sente que aquilo não é bom, que ela não via aquilo, que ela não sentia aquilo, que ela não ouvia aquelas coisas, então ela toma uma... E quando ela está numa fase normal, ela diz assim, nossa, é isso daí que eu fiz? Eu não sei por que eu fiz, eu não queria fazer, mas acabei fazendo. Então, quando os casos são muito claros, tem essa separação. A pessoa com um problema psiquiátrico grave, ela acha mesmo que tem alguém que vai matá-la. Não, tem uma pessoa que está me perseguindo e ela vai me matar. E ela fica tomando conta, ela colocou escutas aqui na casa, ela não tem dúvidas se aquela visão, aquela audição, aquela ilusão, alucinação do delírio, são falsos ou não. Ela tem certeza que é verdadeiro. Ao passo que a pessoa que ainda está com um grau de equilíbrio, de saúde, ou que seja um processo de interferência, ela percebe, ela sente que tem alguma coisa que não está normal, que isso não é normal, que algo pode estar acontecendo, e ela fala assim, eu acho que estou precisando de ajuda. E pede, muitas vezes, ajuda. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Não, ninguém. Tá bom. Na verdade, existe aqui uma perguntinha no chat. É você, Rosa? Não, eu posso fazer só uma observação? Sim, por favor. Só para lembrar que no CID, aquele Código Internacional de Doenças Médicas, existe já um CID específico que diferencia os problemas psiquiátricos da mediunidade. Tá? Existe um CID que específico para... Transe. Isso, para o transe mediúnico. Tá? Que aí você separa o que está relacionado ao espiritismo, né? Ou outra religião em que também haja transes mediúnicos e os problemas psiquiátricos em si. Era só... Não, isso é importante. E no DSM, né, que é um dicionário de saúde mental, também tem essa separação. Quando está relacionado a culto, a cultura, ele não pode ser classificado como uma doença mental. Isso. Os adversários do espiritismo repetem incessantemente que a prática desta doutrina conduz ao hospício. Ora, nós lhe podemos dizer, nesta circunstância, que o espiritismo faz sair aqueles que haviam entrado. Vejam, qual é a característica da loucura obsessional? Vamos lá. Agora é Allan Kardec quem escreve, não é mais a carta. Entre mil outros, este fato é uma nova prova da existência da loucura obsessional, cuja causa é totalmente diferente da causa da loucura patológica, e ante a qual a ciência falhará enquanto se obstinar em negar o elemento espiritual e sua influência sobre a organização fisiológica. Então, vejam, Allan Kardec ele separa a loucura obsessional. Ela tem a seguinte característica: uma vez que o processo de obsessão grave, que o perseguidor se afasta, a pessoa fica normal, ela volta ao seu estado normal. Sai, removendo-se a causa, os efeitos ainda podem ser os fluidos deletérios, os fluidos enfermiços, mas haverá recuperação. Mas a doença mental, ela desaparece. Eu até comentei com vocês um caso que a gente acompanhou, era garoto, tinha uns 17 anos, e nós fomos na casa de uma jovenzinha que estava no estado catatônico já com aquela face catatônica, não falava, não comia, não se alimentava, e aí o grupo vai lá com o professor Roberto, que já desencarnou jovem até, com o grupo, e ele fez a prece, a gente cantou, etc., mas ela catatônica. Em determinado momento, ela começou a vomitar, vomitou a coisa preta. Eu, novinho, começando ainda a ver esses acontecimentos sobrenaturais, fiquei apavorado. Falei, pô, essa menina vai morrer, está vomitando um troço preto brabo.
E aí, no grupo espírita do Roberto, eu acho que ele era até da Casa de Jesus, lá na Tijuca, se não me falha a memória. E aí o espírito foi educado, etc. Poxa, 8 dias depois, no sábado seguinte, no nosso grupo espírita lá da Tijuca, nosso Juventude Espírita da Tijuca, a jovem fez, olha, gente, 8 dias depois, ela tomava remédio psiquiátrico, ela estava na fase catatônica, tem determinadas doenças psiquiátricas, quando entra naquele estado catatônico, demora muito para se recuperar. 8 dias depois, a menina estava absolutamente normal, conversando bem, menina jovem, ela devia ter menos idade que eu, até talvez, se eu tivesse uns 17 anos, ela devia ter uns 15 anos, assim, uma cultura, dava banho na gente a cultura que a menina tinha em relação, e a fala ponderada, a linguagem assim, de uma pessoa bastante madura para a idade dela. Então, realmente, foi um caso que me impressionou muito pela velocidade com que ela havia se recuperado, né? E a explicação é essa aí. Existe a loucura obsessional e a loucura patológica, ante a qual a ciência falhará enquanto se obstinar em negar o elemento espiritual e sua influência sobre a organização fisiológica. E, por outro lado, na loucura patológica, não existiam, as doenças mentais não estavam estratificadas. Jean-Martin Charcot estava começando a fazer seus primeiros estudos. O professor Jean-Martin Charcot é um contemporâneo de Kardec. As doenças mentais estavam sendo investigadas ainda. Então, o termo que se usava era loucura mesmo. Tá? Então, essa loucura patológica, né? As doenças mentais verdadeiras, com substrato na genética, na química, a desobsessão vai resolver? A causa sendo diferente, o efeito vai ser diferente. É claro que eu sei que isso daí causa um mal-estar, causa uma estranheza. Observação, o que é o Espiritismo? Capítulo 3º, solução de alguns problemas pela doutrina espírita, o homem depois da morte. Deixa eu tentar compartilhar esse trechinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Compartilhei o que é o Espiritismo? Sim, é o 154? Isso. Qual, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Questão muito simples. A criança falece, o que ela é depois que ela falece? Ela é uma criança? Ela é uma criancinha ainda? Explica Allan Kardec. O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. A infância ela é um processo cerebral. Por que é um processo cerebral? Todos os animais já nascem prontos para fugir do seu predador ou para lutar, de alguma maneira. O cérebro dos animais, ele se desenvolve muito pouco depois do nascimento. Mas o nosso cérebro é muito grande. Então, a estratégia evolucionária na espécie humana foi: o cérebro nasce pequenininho, né? O cérebro, no 9º mês, ele está pequenininho, mal desenvolvido, os ossos estão todos soltos da cabeça, tudo mole, tá? Não é só a moleira que é molinha, não. Os ossos do crânio estão soltos, então o cérebro é esmagado quando ele passa pelo canal vaginal e depois tem gente que fica até com a cabeça meio picudinha. No começo, depois ele volta ao normal. Com a produção do líquor, ele se ajeita ali, fica tudo redondinho. Mas o desenvolvimento do cérebro vai acontecer ao longo de anos, né? São 7 anos, não, 7 anos, mais de 7 anos, né? Ele termina mesmo na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência. Mas o desenvolvimento cerebral é muito lento. Enquanto esse desenvolvimento cerebral vai acontecendo, o cérebro ainda está em formação, o espírito não pode se manifestar. A infância é um processo cerebral. O espírito, tem vários casos na revista espírita. No momento do sono, ele pode, se a influência da matéria é muito intensa sobre ele vai continuar achando que é uma criança. Mas alguns espíritos, no momento do sono, assumem a sua posição de um espírito milenar. Porque a infância é um processo cerebral. Então, está aqui a explicação. Incompleto desenvolvimento dos órgãos,
da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificações nas suas faculdades. Observação de Allan Kardec. Nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto, porque pode ser espírito adiantado. Algumas vezes adota a linguagem infantil. É para não tirar à mãe o encanto que sempre dá, que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com as graças da inocência. E Allan Kardec recomenda ver a Revista Espírita de 1858, página 17, Mère, je suis là. Eu acho que é Mamãe, Estou Aqui. O que é esse espírito? Ele era o guia da família. Ele era um guia da família, ele encarna e já sabia que era para viver pouco tempo, porque ele era o guia espiritual da família. E ele fica por pouco tempo e desencarna. Ele se apresenta como uma criança, mas ele era o guia, o espírito protetor daquela família. Revista Espírita, 1858. Mamãe, Estou Aqui. Agora, essa observação. Podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos imbecis, idiotas, vejam bem, as doenças neurológicas, como a trissomia do 21, outras doenças neurológicas, cri do chá, Patô, todas essas doenças que trazem uma deficiência intelectual, não eram conhecidas, não eram bem estudadas. Então, esse era o nome das doenças, não era adjetivo, era substantivo. Imbecilidade e idiotia, essas doenças neurológicas, como, por exemplo, a trissomia do 21, conhecida como síndrome de Down. E loucos depois da sua morte. Encontra-se a solução no que procede, ou seja, a doença mental da loucura orgânica, das doenças orgânicas, assim como as doenças neurológicas, após a desencarnação, como elas estão no corpo, elas desaparecem, porque o espírito não fica doente. O espírito não fica doente. Ele fica atrasado moralmente, ele sofre, ele tem, mas a doença, as doenças do corpo não estão no espírito. Ok? Podem mandar a bomba. Estou pronto. Quem vai? Não? Vai. Não há nenhuma. Nádia. Quando houver alguma pergunta, eu te repasso. Então tá, tudo bem. Se você tivesse alguma informação, eu fiquei curiosa quando você disse que o cérebro, fez essa comparação do cérebro humano com o dos animais, etc. Quando, então, os animais nascem, o cérebro não sofre essa contração, digamos assim, que você mencionou, quando o que ocorre com os humanos? Você tem essa informação? Em relação ao canal do nascimento, não há tanta desproporção, porque são animais que são grandes, né? São grandes. O útero humano, o canal vaginal humano são pequenos. É claro que ele sofre toda uma alteração hormonal, ganha uma super elasticidade, o colo do útero apaga, desaparece, abre espaço, tudo isso acontece. Mas se o cérebro já tivesse um pouquinho mais formado, não passaria. Não passaria. Mas dos animais, como o cérebro ele vai se desenvolver pouco depois do nascimento, ele já nasce com o cérebro praticamente todo formado. Ele já nasce com o cérebro praticamente todo formado. Por isso que alguns animais, horas, uma semana depois do nascimento, já conseguem correr mais rápido que a maioria dos predadores, se eles não tiverem algum problema físico. Algumas serpentes já nascem com veneno pronto para atacar. O jacarezinho lá, sai do ovo, ele já é predador dos insetos, predador feroz dos insetos, porque ele tem uma vida mais instintiva, as emoções dele estão relacionadas às estruturas cerebrais, relacionadas ao comportamento emocional, que é o sistema límbico, e as estruturas cerebrais relacionadas aos instintos. Há uma correlação, comportamento emocional e instintos, né? O cérebro humano, ele nasce sem capacidade de defesa, uma capacidade de defesa, assim, entre aspas, né? Por quê? Lá no Livro dos Espíritos, eu não me recordo a questão, nos é explicado que o choro da criança marca a entrada dele no mundo dos vivos. O choro da criança ele é mais alto, isso em decibéis medido, tá? Que uma britadeira, medido com um aparelho do lado da britadeira.
Por que esse choro alto é o ganho evolucionário da criança? O choro não faz nada, mas ele aciona mecanismos instintivos no cérebro da mãe que fazem que, olha, pode ser aquela jovem que acordava depois do meio-dia, se acordasse às 11 horas da manhã, ficava revoltada, com ódio, com mau humor, xingando todo mundo. Se ela engravidar e tiver um filho, se o filho chorar às 5 da manhã, a natureza vai fazer ela levantar, e ela vai levantar e a ocitocina já começa a ser liberada e já começa a pingar leite. Tudo por causa da ação do choro no aparelho auditivo, nas estruturas instintivas. Ela vai até com sono, tá? Ela vai, mesmo com sono, a ocitocina vai sendo liberada e o leite já vai pingando. É claro que a ocitocina tem um grande problema. O concorrente da ocitocina é justamente a adrenalina. Então, nós, as mães da vida urbana, do estresse, da ansiedade, do caos urbano, tem muita adrenalina, então eles competem com a ocitocina, então a gente vê dificuldade de amamentação, dificuldade de assim, a mulher tem pouco leite, porque a adrenalina está muito alta, compete com a ocitocina. Mas aí, quando começa o processo de amamentação, já se libera um outro hormônio que faz diminuir a ferocidade do macho. Isso em todas as espécies. Do leão. O leão fica lá mansinho enquanto os filhotinhos estão amamentando. E na espécie humana a gente não tem essa percepção, mas também produz um efeito. Então, ficar do lado da amamentação, ele produz um efeito sedativo, antiestressante, né? Tem um efeito positivo. Então, existe um mecanismo evolucionário também na espécie humana. A gente não foi abandonado pela evolução natural, não. Tá? Então, os animais eles fazem um desenvolvimento menor e o tamanho do cérebro é suficiente para passar, mas todos os crânios nascem com os ossos ainda soltos, né? Eles depois fazem a chamada síntese dessa parte que é puramente cartilaginosa. A do bebê dura um pouco mais de tempo, que ela a moleira demora lá uns 6 meses, né? Se não falha a memória, para fechar. Não fica totalmente fechada. Na radiografia, você ainda fica vendo ali o tecido cartilaginoso por muito tempo, né? Prosseguindo no artigo. Fabiano, você falou aí sobre a ativação do cérebro materno diante do choro, né, do bebê, né? Um colega nosso da UF, neonatalista, uma vez ele me disse que a mãe está, por exemplo, no hospital, a mãe está no quarto e o bebê está lá no berçário, com muitos bebês. Podem estar muitos chorando, mas a mãe vai lá e reconhece o choro do bebê, no meio de vários choros. Fácil. Mas, veja bem, para isso, ela tem que ter sido exposta ao primeiro choro. Como é que a natureza faz? Você olha a zebra, é tudo igual, não é isso? E, realmente, aparentemente, é tudo igual. Quando nasce a zebrinha, a mãe fica horas na frente dela, para que o cérebro dela rapidamente aprenda qual é o código de barra da mãe. Então, no meio daquela zebraiada toda, cheia de risquinho preto, a zebrinha filhote olha, ela não se perde da sua verdadeira mãe. Então, quando a criança chora, ela tem um timbre diferente, ela tem uma intensidade diferente. E até a própria ocitocina que produz esse fenômeno de memória. Então, mas também mais ou menos é o seguinte, isso nem todas vão conseguir ter esse ouvido, né, musical. A maioria é acionada pelo choro de outra pessoa também. Mas esse fato existe e é relatado. A pessoa sabia o seguinte, é a fulana. Quando os meus filhos nasceram, a primeira coisa que eu fiz foi olhar bem, cheirar, olhar, não sei o quê. Falei assim, pode deixar no meio de 100. Eu acho fácil. Eu acho de primeira. Pode botar todo mundo juntinho. Criança recém-nascida, quem não conhece, acha que é tudo igual, né? Todo mundo com aquela cara amarrotada, inchada, né? E feia. Mas eu fiz isso. Eu fui com um bom selvagem, olhei, cheirei, aqui, está assim, assim. Era uma época boa em que o pai podia pegar a criança e levar a criança
da sala de parto até o berçário. Agora não pode, tem que ir no carrinho, senão a criança pode cair. Quantas no mundo caíram das mãos dos pais? Acho que aconteceu uma vez. Em todo o Rio de Janeiro, acho que em todo o Brasil, só não caiu. O cara, quando se pega um bebê na sala de parto, ele segura até demais. Há mais chance do cara cair do que o bebê cair do braço. A pessoa segura assim, parece que está agarrando uma bola de futebol, não tem experiência. O pediatra vem assim, com a mãozinha só, uhul! Né? Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Aqui o caso é bem evidente. Eis uma jovem, Kardec escrevendo, não é mais a carta, de tal modo apresentando os caracteres da loucura, a ponto de se enganarem os médicos, que é curada a léguas de distância por pessoas que jamais a viram, sem nenhum medicamento ou tratamento médico, apenas pela moralização do espírito obsessor. Você pode dizer assim, mas palavras são palavras, eu sei. Mas Allan Kardec ele sempre fala, toda ciência, o espiritismo é uma nova ciência, uma ciência diferente, ela precisa ter o seu vocabulário próprio, porque através dessa unidade de vocabulário é possível um melhor entendimento da doutrina, e a doutrina não se parte. Veja bem, as palavras elas têm esse caráter polissêmico, a mesma palavra tem vários sentidos. Então, Allan Kardec trabalhou muito o sentido, o conceito, a definição, para que não houvesse confusão. Temos que usar a palavra fluido. Os substitutos de fluido importam conceitos da física que, muitas das vezes, são divergentes dos conceitos espíritas do fluido. O fluido tem um conceito específico. Podemos um dia conversar, não que eu seja especialista, né? Mas assim, dar uma opinião, trazer uma reflexão a respeito dos fluidos. Eu uso a palavra fluido, conforme Kardec a aplicava. Quando há necessidade, até posso dizer, olha, o que Allan Kardec, que naquela época se chamava de fluido, os conceitos científicos daquela época relacionados ao fluido, por exemplo, fluido elétrico animalizado. Hoje nós já conhecemos a bioeletrogênese. Naquele tempo se sabia que existia um fenômeno elétrico. O fenômeno elétrico era celular, ele participava das células ali, na transmissão dos impulsos, mas não se sabia o que era. Hoje já se conhece a bomba de sódio, potássio, ATPase, cálcio, já se conhece o processo da bioeletrogênese, como o impulso elétrico vai polarizando, despolarizando uma membrana para passar pelo axônio, chegar até as sinapses e depois ir adiante. Então, havendo desconhecimento da informação específica daquele fluido, era chamado de fluido elétrico animalizado. Como, por exemplo, o próprio fluido elétrico, era começo do uso da eletricidade. Se sabia que existia eletricidade, que havia uma transmissão, os elétrons pulavam, mas a eletricidade ainda não era para todos. Era o início do estudo sobre os elétrons. Então, era utilizada a palavra fluido elétrico. Hoje a gente não usa mais a palavra fluido elétrico, usa a palavra corrente elétrica, diferença de potencial, campo eletromagnético, há uma especificação. Então, algumas informações no que diz respeito à ciência, aplica-se a palavra fluido, porque se conhecia o efeito, mas o mecanismo ainda não era conhecido, não era entendido. Da mesma forma, em relação às questões do mundo espírita, do mundo dos espíritos, a matéria que só existe, entre aspas, tá? A matéria que só existe no mundo dos espíritos. Só pode ser estudada e entendida estando no mundo dos espíritos, e mesmo assim não são todos os espíritos que conseguem compreender. Podemos aqui na Terra entender as propriedades dos fluidos, né? Como ele se comporta. Mas o que é especificamente, não temos essa condição, porque tudo que se conhece na matéria física não se aplica a, aspas, matéria que existe no mundo dos espíritos. Aliás, a matéria é até a coisa mais complicada, a matéria no mundo físico é mais complicada de se entender. A gente chega, olha para o universo e fala, nossa, o que é tudo isso aí? É a matéria. Aí as pesquisas mostram o seguinte, o que você olha, que se conhece, tudo que se conhece do universo é, na verdade, 5% da matéria do universo. Os outros 25% dessa matéria é a chamada matéria escura. Por que matéria escura? Porque não se sabe o que é, não se tem a mínima ideia. Se observam os efeitos da matéria escura. Os efeitos são observados pelos radiotelescópios poderosos. Existe uma matéria escura, mas você usa a palavra matéria por falta de nome melhor. E escura por falta de nome melhor, mas se sabe que existe algo. O que é esse algo? Não se sabe, o nome é matéria escura. Mas a matéria conhecida e a matéria escura são só 30% do universo. E o resto do universo, o que é?
eles chamam de energia escura. É energia como nós conhecemos? Não é energia como nós conhecemos. É escura? Também não é escura. Não conseguimos captar com os olhos, não captamos com os instrumentos, não captamos com os efeitos. Só os efeitos dessa matéria, quando a luz se transmite ao longo da galáxia, é possível, através dos cálculos, observar que existe uma matéria escura e nós estamos imersos nela, né? Porque o universo não está lá, nós estamos dentro do universo na nossa galáxia. Existe uma matéria escura, mas ela não é nem a maior parte da massa. A massa também é um termo errado, tá? Ela não é a maior parte do que se vê. A maior parte é a chamada energia escura. Então, aplica-se a palavra hoje matéria escura, energia escura, em substituição ao que a ciência chamava de éter, em substituição ao que se chamava de fluido. Então, essas definições dos efeitos, sem entender a causa, eram chamados de fluidos. Os efeitos do mundo dos espíritos, desse elemento semimaterial, imponderável do mundo dos espíritos, é chamado de fluido também. E nós vamos usar de fluido, porque se eu usar analogias com fenômenos materiais, posso estar cometendo erros de conceito, de filosofia muito importantes, ok? Prosseguindo. Não é certo que se a loucura tivesse sido ocasionada por uma lesão orgânica qualquer, esse meio teria sido importante? Se objetassem que essa cura espontânea pode ser devida a uma causa fortuita, responderíamos que se tivesse somente um fato para citar, sem dúvida, seria temerário daí deduzir a afirmação de um princípio tão importante, mas os exemplos de cura semelhantes são muito numerosos. Eles não são privilégio de um indivíduo e se repetem todos os dias em diversos lugares, sinais indubitáveis de que repousam sobre uma lei da natureza. Citamos várias curas do mesmo gênero, notadamente em fevereiro de 1864 e fevereiro de 1865, que contém 2 relatos completos, eminentemente instrutivos. Eis outro fato, não menos característico, obtido do grupo de Marmande. Numa aldeia a algumas léguas desta cidade, havia um camponês atingido por uma loucura tão furiosa que perseguia as pessoas a golpe de forcado para matá-las e que, na falta de pessoas, atacava os animais no pátio. Vocês estão se lembrando do endemoniado que ficava preso e amarrado, não é? Corria incessantemente pelos campos e não voltava mais para casa. Também tem o caso do lunático, né? Do jovem lunático. Sua presença era perigosa. Assim, foi fácil obter a autorização para interná-lo no hospício de Cadillac. Não foi sem vivo pesar que sua família se viu obrigada a tomar essa atitude, porque internar em um hospício significava perder para sempre a pessoa, porque o tratamento não levava a cura, né? Até piorava as doenças. Antes de levá-lo, tendo um dos parentes ouvido falar das curas obtidas em Marmande, em casos semelhantes, foi procurar o Sr. Dombre e lhe disse: Senhor, disseram-me que curais os loucos, por isso vim vos procurar. Depois contou-lhe de que se tratava, acrescentando: como vedes, está tanta pena separarmos-nos desse pobre Jota, que antes eu quis ver se não havia um meio de evitar essa separação. Meu bravo homem, disse o Sr. Dombre, não sei quem me dá esta reputação. É verdade que algumas vezes consegui dar razão a pobres insensatos, mas isto depende da causa da loucura. Então, vejam, como os grupos que se comunicavam com Allan Kardec, só um outro parênteses aí para fazer mais uma polêmica. Nem todo mundo gosta de polêmica, tá? Eu tenho esse vício aí, que eu adoro uma polêmica. Mas, na Revista Espírita de até 1863, Allan Kardec faz uma estatística do número de espíritas no mundo baseado nas suas correspondências. Se alguém pensar assim, mas será, como é que ele acertava? Gente, ele tinha livros de matemática escritos, livros premiados de matemática. Ele era membro de sociedades de estatística da França, sociedade difícil entrar. Não era assim, deixa eu pagar e estou dentro. Não, você tinha que ser reconhecido como um notório saber naquela área de estatística. Ele era uma das pessoas dessa sociedade, ele era de destaque nas sociedades, inclusive sociedades estatísticas. Ele faz um levantamento estatístico que
reconhece naquele tempo 5 a 6 milhões de espíritas no mundo. 5 a 6 milhões de espíritas no mundo. O Cosmárcio até conversou com a gente no final de semana, eu não conheço esse artigo, ele faz referência a um artigo de 1868, onde Allan Kardec já tinha feito uma estatística do número de espíritas no mundo, que estava em torno de 8 a 10 milhões de espíritas no mundo. Vejam bem, 8 a 10 milhões de espíritas numa população mundial de 2 bilhões. Hoje a população é em torno de 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo e o número de espíritas continua os mesmos 8 a 10 milhões. Então, o espiritismo ele não só não cresceu, como ele contraiu. Nós temos uma sensação que o espiritismo cresceu muito, porque nas grandes capitais, nos grandes centros, você tem muito centro espírita, muito movimento espírita. Na Tijuca, eu brinco dizendo que tem um centro espírita por bairro, né? Vivi a minha vida toda na Tijuca. Tinha um centro espírita por quarteirão na Tijuca. Então, a gente tem uma sensação, nossa, quanto espírita tem? Não, mas no mundo são em torno de 8 a 9 milhões, com 8 bilhões de habitantes no planeta. Na época de Kardec, eram 8 a 10 milhões, com só 2 bilhões no planeta. Então, houve uma contração, não por culpa do espiritismo. Alguma coisa aconteceu que isso tem que ser objeto de polêmica no sentido de reflexão, entendeu por que isso aconteceu. Vejam, as estatísticas, e aí são números oficiais, mostram um avassalador crescimento do número de ateus e agnósticos no mundo. Nos Estados Unidos, ateus e agnósticos empatam com os católicos. A maioria ainda é protestante. Mas ateus e agnósticos empatam com os católicos. Ateus e agnósticos não fazem proselitismo. Seja ateu e agnóstico como eu, as vantagens são tais e tais e tais e tais. Não. E não só nos Estados Unidos. Na Europa, o número de ateus e agnósticos só cresce. A França era considerada, no século XIX, a filha favorita do cristianismo. A filha favorita do cristianismo era a França, herança do nosso querido São Luís de França. E hoje a França, o número de ateus agnósticos está empatando com o número de católicos. Entre os jovens, então, é catastrófico. É preciso fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Por que não houve esse crescimento? Aconteceu um crescimento ao longo dos 10 anos de Kardec, avassalador, parecia fogo no palheiro, e parou. E hoje ele está estagnado. Tá? São números, são dados a serem analisados. Podem ser contestados, podem ser refutados, podem ser contraditos, né? Obviamente, como toda análise científica tem uma ideia, uma tese, uma síntese, vai receber uma antítese, elas vão bater, até que vai surgir uma tese, uma nova ideia, a dialética científica, e aquela nova ideia, por sua vez, vai receber uma antítese, e assim a ciência vai prosseguindo, nunca com uma resposta, sempre com uma nova pergunta, uma nova pergunta. Né? Prosseguindo aqui. Embora não vos conheça, não obstante, verei se vos posso ser útil. Tendo ido imediatamente com o indivíduo à casa do seu médium habitual, obteve do guia a certeza de que se tratava de uma obsessão grave, mas que com perseverança ela chegaria a termo. Então disse ao camponês: esperai ainda alguns dias antes de levar o vosso parente a Cadillac. Então ficou lá na cidade dele. Vamos ocupar-nos do caso. Voltai de 2 em 2 dias para dizer-nos como ele se acha. No mesmo dia, puseram-se em ação. A princípio, como em casos semelhantes, o espírito mostrou-se pouco tratável. Pouco a pouco, acabou por humanizar-se e, finalmente, renunciou ao propósito de atormentar aquele infeliz. Um fato muito particular é que declarou não ter qualquer motivo de ódio contra aquele homem, que, atormentado pela necessidade de fazer o mal, havia se agarrado a ele como a qualquer outro, que agora reconhecia estar errado, pelo que perdia perdão a Deus. O camponês voltou depois de 2 dias e disse que o parente estava mais calmo, mas ainda não tinha voltado para casa e se ocultava nas sebes. Na visita seguinte, ele tinha voltado para casa, mas estava sombrio e mantinha-se afastado. Já não procurava bater em ninguém. Alguns dias depois, ia à feira e fazia seus negócios como de hábito. Assim,
8 dias haviam bastado para trazê-lo ao estado normal e sem nenhum tratamento físico. Então, essa chamada loucura obsessional, ela tem essa característica. Removida a causa, a doença desaparece. A loucura orgânica, ela é como a hipertensão, o diabetes, né? Antigamente, as medicações deixavam a pessoa, como se costuma dizer isso, toda grogue, toda chapada. Hoje tem medicações, a neurofarmacologia está tão precisa que há determinadas doenças que com 3 gotas de um determinado remédio a pessoa fica numa boa, fica ótima. Obviamente, ela não vai poder pilotar trator, não vai poder pilotar avião, dirigir helicóptero. Claro, também o míope também não pode pilotar avião nem dirigir, não deve, não sei se pode ou não pode, mas eu acho que não deveria pilotar avião, dirigir helicóptero. Né? Se eu entrar no avião e encontrar a pessoa de óculos, eu vou ficar bem tenso, embora dizem que não precisa mais olhar nada para pilotar, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a neurofarmacologia, ela deixa a pessoa compensada. Problema de dificuldade de acesso aos melhores remédios que estão muito caros. Todos os remédios são caros, né? Agora, esses remédios mais caros, aí a caixinha, às vezes, de 10 comprimidos, tipo 300, 400, 500 reais, né? Essa aqui é a verdade. Mas a possibilidade existe, né? De deixar a pessoa compensada. E aí é como a hipertensão, você suspende a medicação, a pessoa se descompensa. É como o transtorno psiquiátrico, você suspende a medicação, a doença ela pode ter um rebote, né? Igual a pressão. Você toma o remédio da pressão, fala assim, acho que eu já estou bom, tira todo o remédio da pressão. Vai bater no pronto-socorro, meu amigo. Isso aí é certo. É mais que provável que, se o tivesse encerrado como os loucos, ele teria perdido a razão completamente. Os casos de obsessão são tão frequentes que não é exagero dizer que nos hospícios de alienados, mais da metade apenas tem aparências de loucura e que, por isso mesmo, a medicação vulgar não faz efeito. Aí, nesse ponto, como uma questão científica, pode ser feita a atualização do pensamento espírita, né, do que está no livro espírita. Mesmo com o tratamento, não ia fazer efeito. Não tem como fazer efeito. Aqueles tratamentos eram absurdamente primitivos, selvagens. O espiritismo nos mostra, na obsessão, uma das causas perturbadoras da saúde física e, ao mesmo tempo, nos dá um meio de remediá-la. É um de seus benefícios. Mas como foi reconhecida essa causa, se não pelas evocações? Assim, as evocações servem para alguma coisa. Digam o que disserem os seus detratores. As evocações se tornaram paradigma no movimento espírita. Essa é a verdade. Você fala evocação, eu tenho certeza que a cada 10 pessoas que assistem uma palestra, 9 ficam incomodadas com essa história de falar sobre evocação, e a evocação é uma das principais ferramentas da ciência espírita. Desde a explicação mais simples que Allan Kardec dá, diz assim, olha só, você tem aqui um microfone, um púlpito. Se você não convidar uma pessoa para falar naquele microfone, qualquer um que quiser passar vai chegar no microfone e vai falar alguma bobagem lá, vai falar. Você não convidou ninguém, deixou aberto. Chega numa sessão espírita, sessão pública, bota ali um púlpito, um microfone, fica parado e fala, não tem ninguém para falar hoje não. Mas é certo de alguém da plateia subir para falar alguma coisa, de política, do que for, de futebol, alguém vai falar. Então, você tem que dizer, quem foi convidado para falar nesse microfone, estamos convidando fulano. Ele vai falar sobre tal assunto. Fulano, você aceita o convite? Falar? Não dá, não posso, estou com problema, estou com Covid, não tenho como ir, então tá bom, vamos chamar o ciclano. Então, essa é a explicação mais básica sobre a evocação, tá? A evocação, ela está no livro dos médiuns ou guia dos evocadores e está aqui na Revista Espírita. O tempo todo, Allan Kardec está defendendo a causa da evocação. Até nisso, a Revista Espírita permanece atualizada. A gente não pode achar que a evocação é errada, porque Moisés proibiu a evocação. Fala sério, né, gente? Eu não sou nem judeu, ele pode proibir o que ele quiser. Eu não sou judeu, eu sou espírita. E ele nem proibiu a evocação. Né? Mas isso é uma outra discussão teológica. Mas, de qualquer maneira, eu não sou judeu. Allan Kardec discute essa questão da proibição da evocação de Moisés. Tá? É evidente que os que não admitem nem a alma
individual, mas aí sim, vamos cair na seguinte questão. Antes de se iniciar uma experimentação mediúnica, o que é preciso fazer? Estudar. É inadmissível a pessoa iniciar um treinamento mediúnico ao mesmo tempo em que estuda a doutrina espírita, especialmente o Livro dos Médiuns. E é um hábito que se vê. A pessoa começa uma escola de educação mediúnica, aí ela começa a estudar lá o Livro dos Espíritos, aí depois ela vai estudar o Livro dos Médiuns, aí vai, ao longo do processo das chamadas escolinhas de educação mediúnica, ela vai estudando ao mesmo tempo. Poxa, vamos lá, vamos pilotar um avião? Vamos, então, levanta o avião, pega aí o manual. Aula número 1, como se localizar. Não dá, né? Isso é ridículo, né? Quem vai querer pegar esse avião? Porque a pessoa está aprendendo a voar no avião ao mesmo tempo em que está voando, sem a pessoa experiente. Nem o copiloto é assim. Ele aprende a voar antes de pilotar o avião. Então, a comunicação com os espíritos, o pré-requisito é, pelo menos, ter estudado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, pelo menos, no mínimo. Os outros livros a gente vai estudar a vida toda realmente. Mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ter estudado mesmo, em profundidade. Não é assim, palestra hoje, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, amanhã, capítulo 2. Isso não é estudar. Né? Isso aí é ter uma visão geral, um passant, né? E o pré-requisito para iniciar um trabalho de aprendizado da mediunidade. Né? Porque ela tem escolhos. Não existe palavra melhor do que os escolhos. É evidente, prosseguindo, que os que não admitem nem a alma individual, nem a sua sobrevivência, ou que admitindo-a, não se dão conta do estado do espírito após sua morte, devem olhar a intervenção dos seres invisíveis em tais circunstâncias como uma quimera. Mas o fato brutal dos males e das curas aí está. Não poderiam ser levadas à conta da imaginação as curas operadas à distância em pessoas que jamais foram vistas sem o emprego de qualquer agente material. A doença não pode ser atribuída ao espiritismo, porque ela atinge também os que nele não acreditam, bem como crianças que dele não têm qualquer ideia. Entretanto, aqui nada há de maravilhoso, mas os efeitos naturais que existiram em todos os tempos, que então não eram compreendidos e que se explicam do modo mais simples, agora que se conhecem as leis em virtude dos quais se produzem. Não se vê entre os vivos seres maus atormentando outros mais fracos, até deixá-los doentes e mesmo até matá-los, e isto sem nenhum outro motivo senão o desejo de fazer o mal? Há 2 meios de levar paz à vítima. Então, agora, a cura das obsessões. Né? Como a gente pode levar paz à vítima? Primeiro, subtraí-la à autoridade de sua brutalidade, né? Ou neles desenvolver o sentimento do bem. Então, esse espírito que vai ser evocado tem que retirar dele a brutalidade da sua autoridade e desenvolver nele os sentimentos do bem. O que é isso? Moralização, educação moral do espírito. O conhecimento que agora temos do mundo invisível nos mostra provado dos mesmos seres que viveram na Terra, uns bons, outros maus. Entenda, Allan Kardec fala sobre isso várias vezes, é muito mais difícil convencer um encarnado a se moralizar do que convencer um espírito, porque o espírito ele está olhando a sua realidade tal como ela é. Ele se vê a condição de espírito que não está feliz, e ele vê os espíritos em melhor situação. Ele consegue ser educado com mais facilidade. O problema, né, quer dizer, é essa justamente a questão. A educação que é feita na Terra, embora seja mais difícil, ela é muito mais poderosa, por causa do Código da Vida Futura. Lembram do Código da Vida Futura? O céu e o inferno? O que é o Código Penal da Vida Futura? São 3 elementos do Código Penal da Vida Futura. Sentir remorso, sentir dor porque causou um mal, é o primeiro passo, e se arrepender. É o Código Penal da Vida Futura, está lá em Céu e Inferno. Você tem que sentir dor porque você fez mal a alguém. E aí se arrepende. Em segundo, a expiação. É preciso comprovar na Terra que já entendeu que o mal faz mal. E não é necessariamente sofrer na própria carne o que fez outro sofrer. Isso seria uma lei chamada de
ação e reação, que é lei de Newton. A lei espírita não é lei de Newton, é causa e efeito. A lei de causa e efeito é diferente da terceira lei de Newton. É totalmente diferente. Se a pessoa deu um tiro em outra, ela não vai nascer para levar um tiro, porque senão a pessoa que vai me dar o tiro, ela é inocente perante a lei, porque ela cumpriu nada mais, nada menos do que a coisa para a qual eu nasci para acontecer. Então, filosoficamente, acontece um erro filosófico, né? Então, não é assim, não é ação e reação, é causa e efeito. Então, é arrependimento, expiação, e a terceira, reparação. Esse é o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, o espírito, o problema que eu causei a uma pessoa, vai ter que ser reparado para essa pessoa. E quem vai reparar? Eu mesmo. Esse é o Código Penal da Vida Futura. Qualquer coisa que se fale diferente do Código Penal da Vida Futura, filosoficamente, doutrinariamente, está furado. Criancinha vai lá, ela morde, sai mordendo um monte de criancinha na escola. Ela é do maternal, lá tem 2 anos de idade, 3 anos de idade, 3 aninhos de idade, já dá para entender alguma coisa. O que ela tem que fazer? Ela tem que parar com isso. Você impede que ela pare. Ela vai pegar o coleguinha e falar assim, olha só, você mordeu seu amiguinho, vamos lá na enfermaria. A criança que mordeu é ela que vai colocar gelinho no braço da outra. É ela que vai, olha aqui, agora bota esse remedinho aqui no braço da outra. Ela vai botar o remedinho. Aí ajuda aqui, deixa eu te ajudar agora. Você vai botar o band-aid no lugar do remedinho. Viu o dodói que você fez? Mas você já cuidou desse dodói. No dia seguinte, a criança volta. Vamos lá ver o dodóizinho que você fez? Olha só, já está melhor. Poxa, que bom que você que já está melhor, está vendo? Arrependimento, expiação e reparação. Esse é o Código da Vida Futura. Arrependimento, expiação e reparação. Então, esse espírito ele vai se arrepender através do diálogo. Ele vai ter que... Ele fez o mal, então ele vai... Como é que se paga pelo mal que fez? Cara, basta estar nascendo num planeta de expiações e provas. O que não falta aqui é catástrofes e desgraças para fazer a gente entender como o mal é ruim. Tá? Então, nasceu no planeta de expiações e provas, automaticamente já está aí toda a lição que você precisa e ainda tem uma sobrinha de aprendizado, ainda tem lá a recuperação se você quiser. Mas tem a reparação, faz parte do Código Penal da Vida Futura. Está aí o céu e o inferno, os espíritos assim sim, e faz todo sentido quando a gente quer entender uma lei de justiça infinitamente perfeita, né? Não é só... O que falta, talvez, no nosso sistema penitenciário, nosso sistema prisional, nosso sistema, é justamente a reparação. A pessoa é presa, é punida, mas ela não repara a vítima. A vítima continua sendo reparada. Será que ela não deveria... Deixou um pai de família, uma família sem o seu pai? Será que ele não deveria trabalhar para sustentar aquela família que perdeu um ente por causa de um crime? Será que esse é um processo educativo que realmente não funcionaria, não só em termos de relações sociais, mas, enfim, até mesmo do ponto de vista mais profundo, espiritual, moral espiritual, né? Igual a criancinha que mordeu o coleguinha. Prosseguindo, tem 4 minutos. Entre estes últimos, uns há que se comprazem ainda no mal, em consequência de sua inferioridade moral, e ainda não se despojaram de seus instintos perversos. Eles estão... Só uma observação. Quando a gente está conversando, dialogando com esses espíritos, em algum momento, né, eu nunca fiz, tá? Minha culpa, minha máxima culpa. Quando esse espírito demonstrou arrependimento, demonstrou que vai abandonar o seu propósito mal, sempre se faz prece por ele, obviamente, pelo efeito poderoso da prece, e tudo é um poderoso auxiliar, mas quantos pediram assim, agora você vai fazer uma prece pela sua vítima? Faça agora você, espírito, uma prece pela sua vítima. Tudo bem, é a mesma coisa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, prece pelos nossos inimigos. É uma coisa muito simples, porque a gente, às vezes, não consegue perdoar o nosso inimigo, não consegue se reconciliar com o nosso inimigo, não consegue ir lá pedir perdão ou dar um abraço. Mas, pelo menos, uma prece nós podemos fazer. Tá? Pelo menos uma prece dá. Se eu ainda não consigo desculpar, não consigo trabalhar com ele, não consigo olhar para ele, sim, é o nosso processo de crescimento, de aprendizado. Mas uma prece dá para fazer.
E isso já é um passo. Lembra? Código Penal da Vida Futura. Remorso, arrependimento, expiação e reparação. Até no Livro dos Espíritos sobre arrependimento, né, e expiação, os Espíritos falam, é um primeiro passo, é o começo de uma caminhada. Já tem um enorme valor. Para nós pode ser um valor, os Espíritos vão ficar felicíssimos. Graças a Deus, conseguimos alguma coisa. E a gente também tem que comemorar. Então, pelo menos uma prece dá para fazer. Por isso tem lá o capítulo, prece pelos nossos adversários. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Já é um passo, já é faltam 3, são 3 do Código da Vida Futura, já temos 3. Então, esse espírito ele também tem que fazer uma prece. Ele ainda não tem condições de, no mundo dos espíritos, reparar o mal que ele fez, embora na Revista Espírita muitos casos são relatados de espíritos que eram perseguidores e passaram a ser instrumento dos bons espíritos em proteger um determinado encarnado, pedir para ele fazer uma prece é uma coisa tem sua lógica. Eles estão no nosso meio quando vivos, com uma única diferença, em que, em vez de terem um corpo material visível, eles têm um corpo fluídico invisível, mas não deixam de ser os mesmos homens com senso moral pouco desenvolvido, buscando sempre ocasiões de fazer o mal, escarniçando-se sobre os que lhes são presa e conseguem submeter à sua influência. Obsessores encarnados que são obsessores desencarnados, tanto mais perigosos quanto agem sem ser vistos. Afastá-los pela força não é fácil, visto que não se pode apreender-lhes o corpo. Olha, eu participei de um trabalho mediúnico que era assim, o espírito tinha lá a chancezinha dele, a mesma história lá das armas dissolvidas, fala assim, então, vamos dar um choque anímico nesse espírito. O choque do espírito era fazer o espírito incorporar e desincorporar de um médium, às vezes de vários médiums, às vezes fazer o espírito incorporar em vários médiums para dar um choque, ele ficar arrasado e assim conseguir ser levado para os locais onde ele vai se recuperar. Gente, aqui, ó, afastá-los pela força não é fácil, visto que não se pode apreender-lhes o corpo. O único meio de dominá-los é pelo ascendente moral, com cuja ajuda, pelo raciocínio e sábios conselhos, chegando a torná-los melhores, ao que são mais acessíveis no estado de espírito do que no estado corporal. Então, a forma de chegar a esse espírito não é dar choque anímico. Choque anímico é coisa do confessa, safado. É a mesma coisa, gente. O Kardec está explicando. É a ascendência moral. Usa o raciocínio, os conselhos. Mas aonde eu vou tirar esses conselhos? Da doutrina espírita. Aquilo que você falaria lá sobre o espiritismo no atendimento fraterno, você vai falar com o espírito, sobre espiritismo, falar sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a consequência dos erros, das expiações e provas, o motivo do sofrimento, a vida futura. Ele vai ter acesso a isso, os efeitos do perdão, as consequências da vingança. Então, ele vai ser educado moralmente e ele tem mais acesso à compreensão nesse estado. Até porque esses espíritos eles ficam sob a influência do seu anjo guardião. É esse o momento que o seu anjo guardião vai influenciar. Mesmo nós somos espíritos da terceira ordem, lá das 5 classes da terceira ordem, os espíritos impuros que estão na última classe, eu espero que pelo menos espírito impuro eu não seja, mas até ele tem um espírito, um anjo guardião, um espírito protetor, que é da segunda ordem. Então, esse espírito, mesmo que ele esteja em outros mundos encarnado, ele vai, através da ambiguidade, do dom da ambiguidade, do seu pensamento, ajudar esse espírito a compreender o processo de educação moral que ele está recebendo. A partir do instante que são convencidos voluntariamente deixar de atormentar, o mal desaparece, quanto causado pela obsessão. Ora, compreende-se que não são as duchas nem os remédios administrados ao doente que podem agir sobre o espírito obsessor. Eis todo o segredo dessas curas, para as quais não há palavras sacramentais nem fórmulas cabalísticas. Conversamos com o espírito desencarnado, moralizamo-lo, educamo-lo, como teríamos feito enquanto ele era vivo. Não tem choque, não tem choque. A habilidade consiste em saber tomá-lo pelo seu caráter, em dirigir com tato as instruções que lhe são dadas, como faria um instrutor experimentado. Toda questão se reduz a isto. Há ou não espíritos obsessores? A isto responderemos o que dissemos acima. Os fatos materiais aí estão.
Por vezes pergunto por que Deus permite que os maus espíritos atormentem os vivos. Poderíamos igualmente perguntar por que ele permite que os vivos se atormentem entre si. E a resposta nós sabemos. Planeta de expiações e provas. Infelizmente, a gente só consegue desenvolver inteligência e moralidade com as tentativas e erro, a doença, a miséria, o conflito, o sofrimento, a angústia, as misérias físicas, as misérias morais. É isso aí que vai quebrando a pedra até transformar ela, a pedra bruta, numa pedra preciosa. Perdemos muito de vista a analogia, as relações e a conexão que existe entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que se compõem dos mesmos seres em dois estados diferentes. Aí está a chave de todos os fenômenos considerados sobrenaturais. Não nos devemos admirar mais das obsessões do que das doenças e outros males que afligem a humanidade. Eles fazem parte das palavras das misérias devidas à inferioridade do meio onde nossas imperfeições nos condenam a viver, até que estejamos suficientemente melhorados para merecer dele sair. Os homens sofrem aqui as consequências de suas imperfeições, porque se fossem mais perfeitos, aqui não estariam. Então, meus queridos, recomendo também, quem sou eu para recomendar, tá? Mas tem uma continuidade desse estudo, pode ser vista aqui na Revista Espírita, de dezembro de 1862, Causas da Obsessão e Meio de os Combater, assim como as explicações que estão no caso da senhorita Júlia. Tá? Então, é isso. Muito obrigado, gente. Desculpe aí se eu botei alguém para dormir. Juro que não era a minha intenção. Não, o assunto hoje não deixa ninguém dormir, não. E também Peço você perdão se alguma palavra foi mal colocada. Também alguma você questão... Eu tenho um jeito meio rústico, assim, mas eu não faço por mal, não. Tá? Peço desculpas. Fabiano, esse assunto tira o sono, não dá sono, ele tira. É verdade. Tá, peço desculpas de qualquer maneira por alguma palavra que tenha sido colocada de uma forma menos afetuosa. Entendo, o objetivo não é melindrar, é só juntos fazermos uma reflexão. Pois é, nós estamos aqui nas reflexões, nós estamos. Alguém tem alguma consideração a fazer? Queria fazer aqui uma consideração, lembrando Kardec, que ele fala isso em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que ele fala do arrependimento. Né? Você citou isso, claro, está lá em O Céu e o Inferno, o arrependimento é, digamos assim, uma estação obrigatória, passagem obrigatória para a solução da questão que esteja sendo objeto ali do quadro. O Kardec faz uma observação muito interessante, que é só o arrependimento real, verdadeiro, profundo. Porque ele também faz uma distinção conceitual, né? Ele diz, aquele arrependimento da criatura, encarnada ou não, que visa, ou pelo menos se declara arrependida, apenas para escapar às consequências daquilo que perpetrou, que fez, não vale esse arrependimento. É muito interessante, porque é um conceito muito sutil que o Kardec nos apresenta, porque, do ponto de vista psicológico, efetivamente acontece. Muita gente diz, eu estou arrependido do que eu fiz, porque eu não quero enfrentar isso, não quero ter a consequência. Né? E esse tema está muito ligado ao tema de hoje, né? Tanto que você tangenciou essa questão, até você falou sobre isso, e é bom a gente lembrar essas sutilezas de Kardec, que são uma riqueza inestimável para a nossa educação. Está aparecendo aqui para mim, deseja salvar as alterações. Isso é para você? Isso é para você? É para mim. Tá bom. Peraí. Não salvar. Não salvar. Pronto. Eu queria tirar o compartilhamento.
Então, agora vamos lá. O Código da Vida Futura, está lá no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, por isso que ele faz essas três elementos da reabilitação. É o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento falso, ele não leva à reparação. A pessoa não quer reparar. O desejo de reparar, obrigatoriamente, significa que ela desenvolveu um arrependimento honesto e sincero. Mas, veja, o primeiro passo, né? É o arrependimento. Já é um passo. Tem o remorso. Remorso. Alguns conceitos da psicologia clínica não são espíritas, até porque a psicologia é uma ciência material e o espiritismo é uma ciência com consequências filosóficas e morais. Então, tem conceitos da psicologia que não são conceitos, não estou dizendo que seja ruim ou errado, mas não é um conceito espírita. Para algumas correntes psicanalíticas, o remorso, o arrependimento não são bem, são mal. Não são bem, são mal. Para o Código Penal da Vida Futura do espírito imortal que precisa progredir, o remorso é importantíssimo para que ele não volte a errar, para que ele não volte as encarnações sucessivas não sejam melhores, não porque ele quer está interessado numa remuneração, num salário espiritual, mas é porque o espírito ele precisa sentir, precisa caminhar no sentido do progresso. Então, são conceitos que não estou dizendo que sejam errados. Quem sou eu? Não é essa a questão. Mas nem tudo que da ciência é princípio filosófico espírita. Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. A questão muito estudada do autoconhecimento. O autoconhecimento para a psiquiatria, o autoconhecimento para a psicologia, o autoconhecimento para as filosofias materialistas, o autoconhecimento para as filosofias não materialistas, ele tem uma fundamentação. O autoconhecimento espírita, que está lá na questão 919, é todo focado na correção dos erros, das imperfeições, do aprimoramento moral, e é o meio prático, conforme Allan Kardec apresenta, de transformar as máximas, os conceitos que são muito bem conhecidos, numa prática diária. Como é que eu consigo amar ao próximo como a si mesmo? Então, está lá, vai passar o dia, vai ver se você não magoou alguém, se você ofendeu alguém, se você não falou de uma forma errada, se você não agiu de uma forma que prejudicou alguém. Então, ele tem todo um sentido e uma direção. É o sentido e direção que corrigir os erros e fazer o acerto. E nessa autoconhecimento que é espírita, do Santo Agostinho, o autoconhecimento, aquelas questões que é para se fazer à noite, antes de dormir, eles têm um sentido e um significado. O arrependimento, correção, que é a expiação, e reparar. Você tem que ir lá e voltar com o adversário. Lá no Evangelho vai estar a prece para corrigir um defeito. Você vai orar, olha, já reconheci tal defeito. E aí Allan Kardec apresenta a reflexão sobre como nós podemos fazer para, na nossa prece, pedirmos ajuda a Deus, ou através do nosso anjo guardião, para corrigirmos esse defeito que a gente já repassou no momento da autoanálise ao final do dia, conforme ensina o Espírito Santo Agostinho, né? Então, a psicologia ela nos apaixona muito, mas eu vejo alguns conceitos da psicologia que não são espíritas e, às vezes, até colidem, né? Que é normal, natural, porque uma ciência que é material se baseia no funcionamento do neurônio e não de uma alma que sobrevive, não vai ter o mesmo conceito de uma filosofia que se baseia no espírito e não no neurônio. Você está se referindo à psicologia... Não, você está se referindo, desse ponto de vista, à psicologia não junguiana, né? Porque a partir do Jung nós temos um outro aprofundamento e, sobretudo, a psicologia profunda, de que a Joana nos fala muito, tem um trabalho sobre isso, né? O Evangelho segundo a psicologia profunda, e aí nós temos a realidade espiritual e a vida após a morte como uma realidade, né? E a Joana, como diz você, quem sou eu para dizer isso, mas eu considero
Joana, o maior nome da psicologia transpessoal e da psicologia profunda, que é uma coisa muito importante para nós espíritas, né? Para fazermos essas pontes e irmos além, né? Pela dissidência do pensamento freudiano. Eu queria falar ainda, eu sei que nós estamos quase no final, você também já tangenciou isso, mas eu queria... Você fez uma observação que eu acho que é uma coisa sobre a qual nós, no movimento espírita, devíamos meditar mais e termos mais cuidado. Quando você disse assim, Kardec nunca usou a palavra desobsessão. Isso é uma coisa muito importante, porque o movimento espírita, porque sai repetindo, só usa isso, né? Também, como é que é? Tem uma outra assim que é sensacional também. Desencarne. Do ponto de vista da linguística e tudo, da formação das palavras, não existe isso, desencarne. Não. É desencarnação. Até porque, do ponto de vista conceitual espírita, a desencarnação é um processo, né? O desligamento. Então, não pode ser desencarne. Do ponto de vista estrutural, não dá para justificar isso, e a desencarnação é que diz do conceito que o Espiritismo nos dá, né? Tem essas coisas, né? Até na língua portuguesa, né? A gente não fala encaderne, a gente fala encadernação, ação de encadernar. Exatamente, por isso que não existe... O encaderne não, é encadernação. Exatamente, não tem veja bem, às vezes, obviamente, quando a gente se propõe a divulgar pensamento de Allan Kardec, às vezes surgem mal-estares. Não deveria, gente, dentro do movimento espírita tem que defender Kardec, mas às vezes a gente tem que defender Kardec. A pessoa diz, você só quer, por que tem que ser a palavra de Allan Kardec? Por um motivo muito simples, porque a ciência espírita, a filosofia espírita, elas foram feitas para não deixar dúvidas a ninguém sobre nada. Não existem metáforas, não existem simbolismos, alegorias. O que existem analogias, né? Allan Kardec ele usa uma analogia para fazer você entender um fenômeno do mundo dos espíritos, mas isso não é uma metáfora, não é uma alegoria. Então, uma palavra... Veja, Allan Kardec ficou mais de 40 anos estudando línguas para utilizar a palavra correta do ponto de vista etimológico, do grego, do latim, do sentido, das ciências, das filosofias, para usar a palavra específica e correta. Não errar na palavra, porque das palavras corretamente escolhidas e sempre usadas naquele mesmo sentido e significado, a gente não deixa acontecer os erros que são consequência do caráter polissêmico das palavras. Uma palavra tem vários sentidos, vários significados, pode ser aplicada em diversas situações. Então, em se tratando de ciência e filosofia, tal definição significa tal coisa, ponto. Assim, um brasileiro, um russo, um chinês, um árabe, seja quem for, vai compreender aquela definição espírita exatamente da mesma maneira. Para mim, em português, eu posso até entender o que quer dizer a palavra desobsessão. Mas será que em todas as línguas a palavra vai fazer sentido? A palavra educação moral vai fazer sentido em todas as línguas. Em todas as línguas. Eu acho até que a palavra... Desculpe. Sim, pode. Eu acho até a palavra desobsessão não faz sentido para descrever ou fazer jus ou carrear a ideia e o conceito do que ocorre como fenômeno no processo de tratamento do indivíduo desencarnado. Exatamente. Então, desobsessão nem faz sentido desse ponto de vista. Como é que mesmo as pessoas chamam o que nós hoje chamamos de dialogador, não é isso?
Doutrinador. Doutrinador, exatamente, obrigada. Isso não tem nenhum sentido. Isso não tem nenhum sentido, né? Doutrinador é aquele que tem uma doutrina e impõe, né? Isso não tem nada a ver. São esses cuidados conceituais, você citou muito bem aí a filosofia e a ciência. Aliás, a linguagem, do ponto de vista da linguística, a função denotativa da linguagem, segundo a área da linguística, é a própria da ciência, porque não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa entender diferentemente da outra. Essa função denotativa da linguagem garante, por exemplo, a ciência, que descrevendo um experimento de laboratório, preserve a vida e o laboratório de uma explosão. Porque quando você faz a descrição, você não pode dizer, então eu acho que este elemento químico, se eu colocar deste jeito, não existe isso. Tem que ser tantas gotas desse elemento químico misturado àquele outro, dentro desse, enfim, dessa, como é que chama? Tem o nome certo. Os radicais, sufixo, oso, isso, tudo tem um objetivo. Claro que tem. É claro. Diferenciar uma determinada substância, uma reação, um elemento, né? Claro que tem. Nós estudamos isso assim. O oso vira o ícaro, eu não me lembro mais nada disso, mas eu sei que existe. Tá? Eu sei que existe. Mas veja, só, desculpe, assim, eu sei que já são 10h20, sobre a questão da linguagem, só minha última participação seria essa, né? Sobre a importância de usar a palavra correta. O que é um aborto? Do ponto de vista da ciência, o aborto é quando um embrião ou um feto morre, isso é o aborto. Então, o processo é o abortamento. Processo é abortamento. Quando ele sai, é o abortamento. Ele pode, inclusive, sair mesmo sem ter morrido e o processo de expulsão. Isso é o aborto. A palavra é usada, todas as formas de assassinato são usadas com a mesma expressão. Quando a gente vai numa discussão e vai nessa discussão falando assim, vamos discutir a legalidade do aborto. Nós já perdemos essa discussão. A discussão está perdida. Exatamente. Nós estamos usando uma palavra absolutamente errada. É porque o conceito... Não é aborto nem abortamento. Quem usa aborto... A palavra é assassinato de criança. Assassinato de bebê. Esta é a palavra. Se nós entrarmos na discussão jogando no campo do adversário, é quase certo de perder, no máximo empatar. Se 10 pessoas forem entrevistadas, se nós perguntarmos assim, você é contra ou a favor do aborto? Mesmo entre religiosos, metade vai dizer assim, eu acho que a mulher tem que decidir. Faz a mesma pergunta, perguntando assim, você é a favor de assassinar uma criança dentro do útero materno? Isso vira 9-1 contra o assassinato. Porque a palavra tem um significado. A gente mudando o significado da palavra, você tem um navio, o navio vai chegar numa ilha, aí você calcula, olha, essa velocidade, esse vento, eu boto uma inclinação no leme de 15 graus a 10 nós de velocidade, eu vou chegar naquele ponto da ilha. Se mudar o vento ou mudar a angulação do leme, ele não vai parar na ilha, vai parar em outro lugar. Se a palavra é usada de uma outra maneira, o ponto de entendimento ele também vai parar em outro lugar. Então, a gente vai ficar brigando eternamente sobre o aborto. A discussão é, a sociedade vai permitir assassinato de bebês dentro do útero materno? São bebês dentro do materno, são seres humanos, são crianças. Queremos assassinar crianças? Eu duvido que a sociedade aceite. Eu duvido que a sociedade aceite. É por isso que nós precisamos estar atentos ao uso da linguagem na sua função denotativa, né? Existe até corre aqui entre nós, no movimento espírita, aquela história que é bem interessante, didática a esse respeito, de uma senhora que foi junto com um filho falar com o médico para pedir que ele fizesse, aspas, que ele fizesse aborto, que ele praticasse o aborto, aspas. E aí ele disse, pois não, minha senhora, a senhora quer que eu mate o que está no seu útero ou este aqui de 5 anos? Isso aí, é assassinato.
Usando a exatamente palavra isso. correta, a sociedade vai ver o problema de uma outra forma. De uma outra forma. Assim como cada palavra que é utilizada foi criada, o Espiritismo foi criado, esses termos foram criados por Allan Kardec. Usando a palavra correta, o objetivo vai ser alcançado. Agora, E quando a gente muda uma palavra, a gente pode mudar o infinito. Pode mudar o infinito. existe uma outra questão, agora me escapou isso, espera aí, porque eu pensei em outra coisa. Vou falar de uma expressão com a qual eu implico, é uma implicância minha. Encarar de frente a razão. Isso não existe. Eu estou louca aí para encontrar uma pessoa que consiga encarar de costas. Eu estou querendo muito encontrar isso. Eu quero encontrar duas coisas. Eu quero encontrar alguém que seja capaz de encarar de costas. Pois é. Deixa para lá. Mas isso eu implico com isso. Faz bem. Isso subir para cima, descer para baixo. Exatamente. Aí são reforços, né? Um reforço que dá. Né? Mas, do ponto de vista da psicolinguística, já que nós estamos falando nesse campo, nós também nos deixamos enganar, é um processo de autoilusão, como um mecanismo praticamente de fuga, de negação, de medo de encarar a história, quando você usa fake news no lugar de mentira. Se todo mundo estivesse usando mentira em vez de fake news, nós estaríamos em outro patamar no combate a essa desinformação. Mas aí você vai cair no seguinte problema, né? Problema jurídico. Se eu digo assim, olha, em determinada situação, vamos lá, carne de porco faz fritar as coisas na banha de porco faz mal para a saúde. Aí uma pessoa diz assim, não, fritar a comida em banha de porco não faz mal para a saúde. Isso é mentira. Não é mentira, deixa eu te provar. Vou te provar que fritar na banha de porco não faz mal à saúde. Então, eu posso combater a acusação de mentira. Quando eu uso a palavra fake news, como você não sabe, fica só o rótulo. Vai ficar só o rótulo. O rótulo vai colar e você não vai ter como se defender. Não pode. Pode. Tanto defender. Que você fez. Não, o uso da palavra fake news é para colar um rótulo e a pessoa não ter capacidade de defender a sua posição. Essa que é a questão. O melhor é usar mentira. Mas se eu usar mentira, se eu usar a palavra mentira, a outra pessoa automaticamente ela pode entrar na justiça, porque está me chamando de mentiroso, embora isso não seja a razão, se bem que hoje danos morais tudo vira danos morais, mas de qualquer maneira me permite falar o seguinte, não é mentira não, deixa eu provar. Vamos ver aqui a estabilidade da banha de porco a altas temperaturas e a estabilidade do seu óleo de canola. E, caramba, o óleo de canola com baixa temperatura já faz mais ácido graxo insaturado do que a banha de porco em alta temperatura. Quem, no final das contas, terminou com mais ácido? Oi? É verdade isso que eu estou falando. Isso. No seu exemplo, que você pode comprovar assim. Hoje, existem sites, existem lugares de jornalismo profissional e que você consulta para identificar que aquela matéria está errada. As pessoas citam assim, existem tantos milhões de pessoas que fazem isso. Não é certo isso. Tanto que você vê hoje, os candidatos à presidência dão entrevistas e depois vem logo o jornalismo. Desculpem, essa hora. Vou encerrar também. Tanto que o jornalismo profissional diz logo, fulano, nesta entrevista, não, aí diz de uma forma eufêmica, né?
a sua fala não correspondeu à verdade com relação à citação que fez do ponto de vista tal e tal e tal, né? Então, essa questão. Agora, do ponto de vista da psicolinguística também, você veja, nós, principalmente nós brasileiros, nós adoramos expressões de outras línguas, né? O uso da expressão fake news é um anglicismo. Sim. Do ponto de vista, cada sistema linguístico reflete a visão de mundo que tem um povo. Então, fake news para o ouvinte da língua estrangeira, o usuário da língua inglesa, o falante de língua inglesa, quando ele ouve fake news, ele entende que é mentira. Quando nós dizemos fake news, nós não entendemos que é mentira, porque isso é uma espécie de amortecedor da consciência de quem fala. Para encerrar, é isso aí. Alguém quer fazer mais alguma observação? Não. Então, vamos agradecer pelo nosso encontro desta noite. Vamos, mais uma vez, unir nossos pensamentos, nossos corações. Se nós agora pudermos mentalizar que nós, aqui, que participamos deste estudo, nessa harmonia, pudermos ligar nossas vibrações, nossas mentes, nossos corações, uns aos outros, como se estivéssemos de mãos dadas, para que possamos, neste instante, emitir vibrações de gratidão a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores queridos que estiveram conosco. E se nos for lícito pedir, unidos que estamos nestas vibrações, possamos, num exercício de fraternidade, enviar essas vibrações de amor aos nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações. Mas, sobretudo, Jesus, lembrando tua inteligência crística, teu coração magnânimo, nós te agradecemos por tudo que de ti temos recebido ao longo dos tempos. E te pedimos, Jesus, que abençoes o nosso Fabiano Pereira Nunes, que foi o expositor do estudo tão importante desta noite, e por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência buscamos nos aperfeiçoar, desdobrando os estudos, os conceitos, as lições, os ensinamentos do teu Evangelho, através da codificação de nosso querido Allan Kardec. Guarda-nos, Jesus, sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.